todos os irmãos que a gente tem orado, mas principalmente esses que constantemente, né, a gente tem orado. Continue orando, você anote aí para não esquecer. Amém? Então, pastor, chamar o pastor então para trazer uma mensagem, mais uma mensagem, né? Está falando sobre os milagres de Jesus. Então, já foi o primeiro, né, pastor? Agora vamos para o segundo. Então vamos estender uma das mãos para cá e orar pela vida do pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos agora, como igreja do Senhor, colocar diante do Senhor, da presença do Senhor agora, nesse momento, Pai Celestial, a vida do pastor, que o Senhor já tem falado ao coração dele, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo já tem colocado, Senhor Deus, esta mensagem, essa palavra, que é a Tua palavra, na vida dele, Senhor Deus, no coração, na mente, que agora, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, através da vida do pastor Daniel, possa falar à Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aquele que também vai ouvir esse vídeo que está sendo gravado, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai Celestial. Que esta palavra venha produzir, Senhor Deus, os frutos necessários, Senhor Deus, para o propósito que o Senhor a trouxe nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Queremos crer, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Soberano, Pai Celestial. Por isso, fala aos nossos corações, queremos também aplicar essa palavra em nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor conduza, Senhor Deus, aqui a vida do pastor e usa como instrumento vivo para o Teu louvor e para a Tua glória. É que nós pedimos essa bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Então vamos continuar aqui a nossa série de mensagens. Estamos falando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. São 7 milagres que João registra, irmãos. E como eu falei a semana passada, né, todos eles, né, apontando para o próprio Jesus e não para o milagre em si, mas apontando para aquele que faz o milagre, apontando para Jesus. Então já queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 4. E nós vamos ver então o segundo milagre que João ele registra aqui no seu Evangelho. Primeiro milagre que ele fez, meus irmãos, nós vimos a semana passada, no capítulo 2. Aonde foi mesmo, os irmãos lembram? No casamento, em Caná da Galileia. O segundo milagre acontece aonde? Em Caná da Galileia, irmãos. No mesmo lugar, é isso aí. Vamos lá, a partir do 46, João 4, 46. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia. Amém, queridos? Então aqui está
o próximo milagre registrado por João. E também acontece, né, em Caná da Galileia, interessante isso. E Jesus cura então o filho de um oficial, né, do governo, algumas traduções traz oficial do rei, apesar que Herodes não é rei, né? Herodes é quem é ali o governador nessa época, mas ele não é rei. Mas então essa tradução que eu li para vocês diz um oficial do governo, né? E, meus irmãos, depois de passar por Samaria, capítulo 4, que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, lá em Samaria ele é muito bem recebido, apesar da disputa, apesar da briga entre judeus e samaritanos, Jesus é bem recebido em Samaria, mas ele não é bem recebido, por exemplo, na Galileia, né, onde ele passa ali, que é a sua terra, né, a sua, vamos dizer assim, a sua cidade, onde ele cresceu. Então, meus irmãos, ele não é bem recebido ali. Se você ler os versículos antes, por exemplo, 43, vai dizer assim: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Então veja que na sua própria terra ele não é honrado, ele não é reconhecido ainda como rei, já que as pessoas falam: Jesus cresceu aqui, Jesus, né, corria aqui, empinava pipa, jogava bolinha de gude com os meus filhos, como é que ele se diz o Messias, né? Então eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era o simples filho de um carpinteiro. Então não acreditavam em Jesus, mas, meus irmãos, outras pessoas sim. Por exemplo, ali em Samaria, ele é reconhecido, a mulher samaritana, toda a cidade de Samaria, eles reconhecem Jesus como sendo então o Messias. Talvez a pergunta que fique, meus irmãos, para nós é: por que Jesus volta então para Caná da Galileia? Ele já havia feito ali um milagre, né? Ele já poderia fazer um milagre em outro lugar, já que Caná da Galileia não era uma boa vitrine, vamos dizer assim, né? É uma cidade pequena, né? Uma cidade desconhecida, mas ele poderia ter ido para a capital, ele poderia ter ido para uma grande cidade e fazer ali outros milagres, onde as pessoas creriam em Jesus, onde as pessoas realmente iriam dar uma visibilidade maior para Jesus. Mas ele volta então para Caná da Galileia, e ali, meus irmãos, ele realiza esse outro milagre. Meus irmãos, nós podemos aqui aprender algo também com Jesus, né? Voltando ao mesmo lugar, fazendo milagre no mesmo lugar. Isso pode nos dizer, meus irmãos, que sempre Jesus, ele tem algo a mais para nós. Muitas vezes nós achamos que já deu, né? Não, Jesus já fez muito por mim, Jesus já me salvou, Jesus já me abençoou, Jesus já restaurou a minha família, Jesus já me curou. Então eu fico até com vergonha de orar, de pedir alguma coisa a Jesus, né? E aqui nós vemos que Jesus, naquela cidade, tinha mais coisas ainda para fazer, já que ele poderia ter feito, claro, em outro lugar. Mas, meus irmãos, quantas orações, né, Jesus ele já respondeu sua. Quantos milagres Jesus ele já fez na sua vida. Quantos problemas que você já passou e Jesus esteve com você nesses problemas, nessas dificuldades. Quantas vezes Jesus já te abençoou, e nunca é o bastante, irmãos. Sempre Ele nos abençoa mais e mais, né? Nós sempre estamos pedindo, ou muitas vezes nem pedimos, mas mesmo assim Jesus ele continua nos abençoando, porque, meus irmãos, nunca é demais para Ele, nunca acaba o que Ele pode fazer por nós, né? Então não adianta a gente: Jesus já me abençoou, Jesus já fez isso uma vez por mim, será que eu vou continuar pedindo algo ainda a Jesus? Então, meus irmãos, Jesus ele sempre vai estar disposto aí a nos abençoar, porque ele não cansa disso, né? Ele não cansa de abençoar o seu povo. Então, meus irmãos, podemos já tirar essa primeira lição, né? Mas eu gostaria de enfatizar também um pouco a vida desse oficial e tirar aqui algumas lições para mim, tirar algumas lições para você, daquilo que nós podemos também aprender com ele, né? Um oficial, alguém que tinha um certo destaque. Então podemos tirar algumas lições aqui, queridos. A primeira delas, nós aprendemos com ele a questão da humildade. Nos versículos 47 e 49, ele diz assim: quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou
que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. O 49 diz: o oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Ou seja, aquele oficial, meus irmãos, em primeiro lugar, ele demonstra humildade, deixando de lado o seu orgulho. Ele poderia ter chegado ali, né, com toda a sua pompa de oficial, né, com a sua carteirinha do oficial, e dado uma carteirada em Jesus e falar: olha, eu sou oficial daqui e o senhor tem que ir lá comigo para curar o meu filho. Não foi isso que ele fez, pelo contrário, ele implorou a Jesus, ele clamou a Jesus, né, ele suplicou a Jesus, para que Jesus então pudesse curar o seu filho. Meus irmãos, veja que aquele homem, apesar de ser um oficial do rei, ele suplica a Jesus. Ele deixa isso de lado, ele deixa o seu orgulho de lado para poder pedir pelo seu filho, para poder suplicar, para poder implorar a Jesus. O versículo 49 diz isso, né? Ele implorou a Jesus. Meus irmãos, nós podemos tirar como lição também nesse texto que as tragédias da vida, né, as questões difíceis, as doenças, os problemas que nós temos em nossas vidas, os momentos difíceis, eles não vão escolher a sua classe social. Não vai, antes de chegar até nós, não vai ver se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, se você é um oficial ou se você não é um oficial, se você é homem ou se você é mulher, se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é um pouco mais velho, não vai escolher nada disso. Essas tragédias chegam em nossas vidas, meus irmãos, quando nós menos esperamos. E o filho daquele homem estava doente à beira da morte, apesar dele ser um oficial. O que nós precisamos deixar de lado, meus irmãos, é o orgulho e reconhecer que Jesus pode nos socorrer, que Jesus ele pode vir ao nosso encontro e curar e trazer uma solução para as tragédias que muitas vezes nós vivemos também em nossas vidas. Humildade, meus irmãos, é deixar de lado qualquer tipo de posição social, títulos, cargos e qualquer outra coisa que talvez seja motivo de orgulho para você. Talvez você tenha algum motivo de orgulho que faça com que você não seja uma pessoa humilde, não desça do pedestal, como fez aquele homem, como fez aquele oficial, deixando tudo isso de lado, indo ao encontro de Jesus, buscando a Jesus, suplicando a Jesus, implorando a Jesus, para que ele então curasse o seu filho. Meus irmãos, é dessa forma que nós precisamos viver as nossas vidas, com humildade, sabendo que Jesus, é claro, ele é o Senhor de todos nós. Mas, meus irmãos, quantas vezes, né, nós somos orgulhosos, quantas vezes nós não queremos deixar de lado o orgulho, deixar de lado um título, um cargo, para nos ajoelhar aos pés de Jesus, para cair aos pés de Jesus e clamar a Jesus por aquilo que nós queremos que ele faz, por um problema que nós porventura estejamos passando, e nós precisamos deixar tudo isso de lado, como fez aquele homem. Podemos aprender com ele o princípio da humildade, ser humildes, né? Independente da posição social, independente de cargos, independente de títulos. Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas, e nós temos que confiar, né, e deixar aos pés dele os nossos problemas. Certamente, queridos, com humildade, chegando à pessoa certa, chegando ao lugar certo, o milagre ele vai acontecer em nossas vidas. Amém? Segundo lugar que nós aprendemos aqui é a coragem. Não só humildade, né? Ele teve humildade, mas ele também teve coragem. Agora pense, meus irmãos, naquele homem, no oficial do governo, né? Ele era um oficial, ele tinha influência. Agora você pensa no governo, né? Quem está no governo é Herodes Antipas. Herodes Antipas, meus irmãos, ele não tem uma boa relação com Jesus. Herodes Antipas, meus irmãos, é aquele que Jesus chamou de raposa. Herodes Antipas é aquele que vai mandar matar João Batista, primo de Jesus. Então, a relação dos dois não é lá essas coisas, né? E esse homem é um oficial de Herodes, mas agora ele está diante de Jesus. Então ele tem que ter muita coragem
para ele chegar diante de Jesus, mesmo sabendo que Herodes não gosta de Jesus, mas, meus irmãos, o que está em jogo ali é a vida do seu filho. Ele poderia sofrer, meus irmãos, por ter procurado Jesus. Ele poderia perder o seu título, ele poderia sofrer algumas retaliações, ele poderia perder o seu cargo por ter procurado uma pessoa que Herodes não gostava. Mas aí, meus irmãos, eu acho que ele pensa entre o meu título, né, entre o meu emprego e o meu filho, eu vou ficar com o meu filho. Entre tudo isso que eu tenho aqui, né, o cargo que eu tenho, tudo isso que eu conquistei na minha vida, mas entre tudo isso e a vida do meu filho, eu prefiro a vida do meu filho. Que eu seja deposto, que eu perca o emprego, que eu perca o título, que eu perca o cargo que eu tenho, mas que o meu filho, então, ele seja curado. Entre perder o meu filho e perder a minha reputação diante dos homens, eu prefiro perder a minha reputação. E que o meu filho, ele seja curado. Prefiro carregar o meu filho no colo do que perder o meu filho. Então, meus irmãos, veja que é preciso muita coragem da parte daquele homem para chegar até Jesus, porque para ele envolvia muitas coisas, meus irmãos. Muitas coisas financeiras, né, muitas coisas materiais, vamos dizer assim. Mas, meus irmãos, é o filho dele que está ali doente e quase morrendo. Às vezes as pessoas não vão até Jesus por orgulho, como nós vimos no primeiro ponto, e porque não tem coragem, meus irmãos, de que, né, porventura acontecer, de perder alguma coisa, de perder algum bem, de perder alguma posição, e as pessoas não chegam a Jesus. Como é que eu vou ir até Jesus? Eu vou perder o meu prestígio, eu vou perder aqui as amizades que eu tenho, eu vou perder aqui aquelas pessoas que andam ao meu lado, se eu falar que eu vou a Jesus, se eu falar que eu virei crente, se eu falar que agora eu frequento uma igreja, o que os meus amigos vão pensar de mim? E as pessoas então não têm coragem, porque os títulos, né, aquilo que ela conquistou na sua vida vai falar mais alto. E, meus irmãos, muitas vezes é preciso coragem para buscar a Jesus, mesmo correndo esses riscos materiais. Como esse homem, esse oficial, ele estava correndo esse risco. E ele estava dizendo, ou eu vou a Jesus e posso perder tudo que eu já conquistei até hoje, ou eu deixo meu filho morrer. O que é que você faria numa situação dessa? O que é que outros oficiais fariam em uma situação dessa? Mas, meus irmãos, ele toma coragem, ele fala, eu não posso deixar o meu filho morrer. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho. E aí, meus irmãos, ele toma essa coragem, ele vai atrás de Jesus, ele se ajoelha, ele clama a Jesus, ele implora a Jesus, Jesus, vem curar o meu filho, antes que ele morra, que o Senhor venha e que o Senhor cure o meu filho. Então, meus irmãos, ele precisa de humildade, ele precisa de coragem. E em terceiro lugar que nós aprendemos com ele, meus irmãos, é fé. Ter fé em Jesus. E aqui, meus irmãos, olha o versículo 50, que ele diz, volte, Jesus disse, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. O homem creu nas palavras de Jesus. Aquele homem, aquele centurião, meus irmãos, ele não duvidou, ele não questionou. Ele poderia ter dito, Senhor, não, o Senhor tem que ir lá, o Senhor tem que colocar a sua mão sobre o meu filho, o Senhor precisa ir lá até ele. Mas não, meus irmãos, Jesus, à distância, né? Já antecedendo aí o que nós vivemos hoje em dia, tudo é à distância, né? Os cursos à distância, Jesus opera um milagre à distância. Ele diz, vai, o seu filho vai viver. E a atitude daquele homem, meus irmãos, é o que nos chama a atenção. Não discute, não duvida, não questiona, mas, meus irmãos, ele crê em Jesus, nas palavras de Jesus. O homem creu nas palavras de Jesus e foi e partiu para a sua casa. Meus irmãos, fé, a fé daquele homem nos ensina que a fé
ela não deve estar fundamentada naquilo que nós vemos, mas a nossa fé deve estar fundamentada nas palavras de Jesus. Não é aquilo que eu estou enxergando hoje, mas naquilo que Jesus ele já disse na sua palavra. E a palavra dele está aí nas suas mãos, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Jesus. E é nisso, nessa palavra que nós podemos crer. A fé que Jesus quer, meus irmãos, ver em nós, essa fé é uma fé de confiança, de acreditar que Jesus ele pode fazer qualquer coisa, é acreditar nas suas palavras, e não acreditar quando a gente está vendo alguma coisa. É muito fácil a gente acreditar quando a gente está vendo que as coisas estão caminhando bem, aí fica fácil, a gente sabe que vai dar certo, fica fácil acreditar. Mas, meus irmãos, quando o filho está doente, o filho está à beira da morte, quando você perdeu o emprego, quando você recebeu uma notícia ruim, uma notícia de uma enfermidade, ou na sua vida, ou na vida de um familiar seu, aí sim, meus irmãos, é hora de acreditar nas palavras de Jesus, de colocar essa fé que nós tanto pregamos em ação e dizer: eu creio nas palavras de Jesus, eu acredito nisso que Jesus está dizendo. Meus irmãos, aquele homem não havia nem chegado ainda na sua casa, ele foi para casa, ele partiu para casa, e quando ele está no meio do caminho, os seus servos chegam até ele e falam: olha, o seu filho está curado. E aí ele, para constatar, ele fala assim: não, mas espera aí, quando que ele começou a melhorar? Que hora ele começou a melhorar? E aí disseram: olha, 1 hora ele começou a melhorar. E aí lembrou, foi exatamente a hora que Jesus disse: o teu filho viverá. Meus irmãos, é no mesmo instante, mesmo ele não tendo ali o meio de comunicação que nós temos, um WhatsApp, para perguntar: como que está o menino aí? Está tudo bem com ele? Não, ele tem que caminhar até a sua casa, mas no meio do caminho, ele recebe a notícia: o seu filho está bem, o seu filho não tem mais nada. E foi exatamente na hora que Jesus havia dito. Meus irmãos, aquele homem creu em Jesus, e o seu coração se encheu de paz. Quando nós cremos em Jesus, meus irmãos, nós podemos descansar, nós podemos ter o coração em paz, porque aquilo vai acontecer. Quem crê em Jesus, meus irmãos, pode voltar em paz para a sua casa. Quem crê em Jesus alcança a vitória. Por isso que nós precisamos de fé, nós precisamos acreditar que Jesus, ele faz milagre ainda hoje. Não foi só em Caná da Galileia que Jesus realizou milagres. Ele realizou milagres em muitos outros lugares, mas ele continua realizando milagres também nos dias de hoje. E como é que nós vamos ver e como é que nós vamos experimentar milagres, meus irmãos? Como vimos na semana passada, é possível experimentar os milagres de Jesus através da fé. Quando nós cremos verdadeiramente nas palavras de Jesus. Então veja, meus irmãos, que aquele homem nos ensina humildade, coragem e fé. Precisamos disso em nossas vidas. Humildade de chegar até Jesus, coragem de chegar até Jesus correndo risco se for preciso, e fé, meus irmãos, de acreditar nas palavras de Jesus sem questionar. Os 2 textos nos falam isso. Lá no capítulo 2, quando Jesus manda encher os potes com água, eles enchem sem questionar. Aqui o homem, mais uma vez, sem questionar, ele acredita, ele crê nas palavras de Jesus e ele volta em paz para a sua casa. Após esse milagre, meus irmãos, o texto vai terminar dizendo o seguinte, leia aí comigo. No versículo 53. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: o seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. O texto vai terminar dizendo que todos creram em Jesus, não só ele, mas ele e toda a sua casa. Todos eles creram em Jesus. Meus irmãos, para Jesus, nós costumamos dizer isso, que não existe impossíveis, que não existe obstáculos, que Jesus não precisou ir até o menino, que Jesus não precisou, às vezes ele ia,
às vezes ele não ia, porque o milagre, né, e o poder de Jesus não tem espaço, não tem tempo, né? De onde Jesus estiver, ele pode realizar milagres. A palavra dele é suficiente. Da mesma forma, hoje em dia, o milagre acontece, meus irmãos, através da palavra de Jesus. Ele pode não estar fisicamente aqui, mas ele está conosco. A palavra dele está conosco. Nós sabemos que ele está vivo, mas através do Espírito Santo ele está conosco. E, meus irmãos, nós temos que crer na palavra dele, que ele ouve a nossa oração, que ele ouviu aquele pai, que ele supriu as necessidades daquele pai naquele momento, e que ele supre também as nossas necessidades nos dias de hoje. Veja, meus irmãos, como Jesus trabalha, né? Quando nós cremos, quando nós acreditamos na palavra dele. Aquele homem creu, foi para a sua casa e recebeu o milagre. Talvez, meus irmãos, em nossas vidas falte fé. Talvez a gente venha na igreja, mas talvez esteja faltando em nossas vidas a gente acreditar na palavra de Jesus. A gente vê tantos milagres na Bíblia, a gente vê tantos milagres talvez na vida de outras pessoas. E a gente fala assim, mas por que não acontece na minha vida? Eu queria também experimentar isso. Então, meus irmãos, veja que é preciso fé. Nós precisamos acreditar que Jesus faz milagres ainda nos dias de hoje. Tem gente que não acredita. Tem gente que fala que os milagres de Jesus já cessaram, foi só lá na Bíblia, no Novo Testamento, e já acabou. Hoje em dia, você vai vivendo. Tem gente que age dessa forma, que se dizem cristãos, mas, meus irmãos, nós precisamos crer nas palavras de Jesus. Veja, queridos, que os 2 primeiros milagres que nós estamos trabalhando, eles acontecem em Caná da Galileia. O primeiro milagre é para manter a alegria daquela família que Jesus faz, né? Acabou o vinho, então iria acabar a alegria, acabar a festa, e Jesus então faz um milagre para que aquela alegria fosse mantida. E o outro milagre também, Jesus ele faz para restaurar a alegria naquela outra família, na família do oficial. Tudo a ver com alegria, né? Em ambos, né? Fé e alegria de crer em Jesus. No primeiro, a alegria estava indo embora. No segundo, já tinha ido embora a apreensão. Mas Jesus, ele mantém a alegria em um, ele restaura a alegria do outro. Veja que os milagres devem apontar para Jesus. Não é para o oficial, não é para o casamento, não é para a família que se casou lá, os noivos, e não é também para o filho que foi curado, mas apontar para Jesus. É Jesus quem tem todo o poder de restaurar, meus irmãos, a alegria das nossas vidas. Talvez a alegria nas nossas vidas, nas nossas famílias, já tenha ido embora. Talvez você esteja vivendo aí, né, uma vida que precise que Jesus restaure a alegria, que Jesus cure, que Jesus faça algo na sua vida, faça um milagre acontecer na sua vida, porque faz tempo que você está precisando disso, de um toque de Jesus, de uma palavra de Jesus. Mas, meus irmãos, nós precisamos crer também na palavra de Jesus, e a nossa oração nessa noite deve ser que Jesus ele possa nos trazer humildade, coragem e fé, que possamos crer realmente naquilo que Jesus já disse e já está registrado na palavra dele. Amém, queridos? Queria orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos aí nesse momento e orasse, colocasse diante do Senhor a sua vida, colocasse diante do Senhor aquilo que você tem passado. Talvez não seja uma enfermidade, mas talvez seja um problema na sua família, talvez seja um problema de desemprego, talvez seja um problema financeiro, talvez seja um problema aí que você não consegue resolver sozinho, e esse é o momento de você colocar diante do Senhor com humildade, com coragem e acreditar que Jesus, ele vai agir também na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por deixar registrado, ó Deus, os milagres
que o Senhor Jesus, Ele fez enquanto esteve aqui na terra. Mas, ó Deus, que esses milagres, eles nos ensinem e nos fortaleçam a cada dia, para que possamos, ó Pai, continuar crendo no Senhor, que a nossa fé não seja abalada, ó Pai, mas que em nome de Jesus, a cada dia, o Senhor venha aumentar a nossa fé, ó Pai. Talvez, ó Deus, já tenhamos perdido a alegria, tenhamos perdido a esperança, mas que o Senhor renove em nós nessa noite, ó Deus, que possamos sair daqui cheios de confiança, cheios de fé, ó Deus, porque acreditamos na Tua palavra, acreditamos naquilo que o Senhor tem feito, não somente, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, mas aquilo que o Senhor tem feito também em nossos dias, em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família, ó Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor é o mesmo, de que o Senhor não mudou. Então, ó Deus, continue nos abençoando, continue abençoando a nossa vida, a nossa família, trazendo alegria, ó Deus, para cada um de nós, cada um, ó Deus, que está aqui, que continue a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na Tua presença, a alegria, ó Deus, de estar juntos em comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe, Pai, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos colocar em pé mais uma vez.